Olá, turma! Tudo bem? Prontos para mais uma aula? Chegou a hora da matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Educa. É muito bom ter você aí do outro lado. Chegou a hora da nossa aula de matemática. Eu sou a professora Débora e vou acompanhar com vocês aqui esta aula. Vamos lá? E hoje a aula tem uma atividade bem interessante. Nós vamos falar sobre as medidas de comprimento. Eu amo essa aula, adoro falar sobre este assunto e nós vamos fazer uma aula bem gostosa. Vem comigo! Vejam só, alguém conhece esse espaço aqui de Araxá? Tenho certeza que muitos de vocês já foram neste local. Aqui é um desenho representando o Parque do Cristo, né? Quando foi publicada essa imagem do projeto do parque, quando ele ia ser ampliado. Hoje já está, né, a todo vapor e está muito gostoso esse espaço da nossa cidade. Quem não conhece, vale a pena conferir. Vamos lá, vamos explorar essa imagem do Parque do Cristo, aqui de Araxá, pensando na seguinte questão. Vocês estão vendo três crianças aqui embaixo, certo? Vocês viram que apareceu uma setinha? Eu vou partir com vocês deste garotinho da blusa vermelha. Então vejam. Este garotinho da blusa vermelha que aqui está, né, com a setinha vermelha, ele tem blusa vermelha e está com a setinha vermelha. Nós vamos trabalhar com ele a questão de espaços, de comprimentos. Vejam só, vou fazer algumas perguntas e tenho certeza que vocês vão acertar. Atenção! Este garotinho está mais perto deste quiosque ou deste quiosque? E aí? Tá muito fácil analisando a imagem, né? Vamos explorar ela. Se ele sair daqui e for para cá, ou então para cá, só de fazer esse risco, né? Eu tracei, ficou nítido, explícito, que o primeiro quiosque está mais próximo dele, o segundo está distante. Então quer dizer que a medida aqui é menor e a medida aqui é maior. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, sobre essas medidas, como que eu faço para conferir essas medidas, certo? Vamos pensar mais um pouco. Ele está aqui, o garotinho da blusa vermelha, e eu quero trazer ele aqui na fonte para ver os peixes. Aqui nessas fontes aqui, né, tem os peixinhos coloridos, lindos. E vale lembrar que não podemos alimentar esses peixinhos aqui, hein? O garotinho, para vir aqui, ele vai fazer um espaço maior ou menor do que ele vir aqui para o quiosque? Muito bem, ele vai fazer um espaço, ele vai andar um espaço maior. Por quê? Não é só vir aqui andando por cima nessa reta, senão ele vai passar por cima dessa água, né, que tem aqui, esse riozinho que eles fizeram ali. Ele vai ter que fazer um trajeto diferente, ele vai ter que vir para cá, andar, passar por aqui, passar em cima aqui, até chegar aqui nessa pontezinha. Olha como o trajeto aumentou. Vejam a importância de explorarmos esta imagem. Não é só passar por cima e chegar no local desejado, é fazer o trajeto correto. Então, neste caso aqui, nesses casos dos quiosques, era somente andar para frente, em linha reta. Nesse caso aqui, não, ele tem que fazer todo um percurso diferente. E o percurso, só de ver o tanto que o tamanho do meu traçado, você vê que ele fez um percurso maior. De todos aqui, os percursos, este aqui foi o maior, certo? Bom, exploramos essa imagem, vimos aqui o Parque do Cristo. Agora, nós vamos entrar numa situação problema, que envolve aí as questões de comprimento. Vejam só. Esta garotinha aqui se chama Carol. E a Carol precisou tirar a medida da mesa da casa dela. E como que ela fez? Ela usou a palma da mão. Ela não tinha outro jeito ali, improvisou usando a medida da mãozinha dela. E ela fez a medida do comprimento. Então ela veio aqui e com a palma da mão ela fez isso aqui. No caso da Carol, que é uma criança, o resultado foi de 12 palmos. Ela usando a palma da mão dela, 12 vezes saiu a palma da mão dela.
E você, se você tivesse que fazer, você já passou por uma situação dessa? Você já teve que conferir a medida, fazer a medida de algum material, de algum objeto, usando a palma da sua mão? Ou então você já usou algum outro tipo de material para conferir essa medida? Vou fazer aqui para vocês com a minha mão, como se fosse a Carol. A Carol, ela fez a medida da mesa da casa dela. Eu aqui vou usar a palma da minha mão para a medida desta lousa, a telinha que está aí na tela de vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 palmos meu que deram aqui, meus palmos. E estes palmos, se vocês fossem medir com a palma da mão de vocês acham que ia dar a mesma quantidade? Com certeza não, né? Porque a minha palma da mão é diferente da palma da mão de vocês. O tamanho é diferente. Vocês são menores, vocês são crianças, consequentemente a mão é menor. Se fosse um homem aqui agora, a palma da mão é maior, né? Os homens têm a palma da mão um pouco maior do que a das mulheres. E aí também o número a quantidade ia dar diferente de palmos, certo? Então temos aqui um fator para já ficarmos com as anteninhas atentas. Temos aqui a Carol fazendo a medida usando a palma da mão. Agora vejam a outra situação que vai aparecer na telinha. O Tiago também precisava medir, né, o comprimento da lousa da sala dele. E aí ele não usou a palma da mão. Ele optou em utilizar os pés fazendo passos. Assim, 1, 2 e assim por diante. Então veja, o resultado de passos que o Tiago teve daqui do início da lousa até o final foi de 10 passos. Poxa, professora, que diferente. Gente, tem muita história dentro dessa atividade. Prestem atenção. O que você faria nessa situação? Também ia conferir essa medida, o tamanho dessa lousa, o comprimento dela com passos? Ou você ia fazer igual a Carol, que fez ali a medida com a palma da mão? Tem muitas coisas aí que nós podemos fazer, né? Eu vou fazer aqui, por exemplo, na telinha agora, os passos com os meus pés. Começando aqui do início. 1, 2, só deram 2 passos. 2 passos. Se fossem vocês aqui, poderiam dar de 3 a 4, dependendo. E passos no seu andar mesmo, né? Conforme nós vamos andando, são passos. Se eu utilizar um pé em frente ao outro, aí eu estou usando pés. Então, foram 10 pés, né? 10 pegadas. 10 pezinhos um à frente do outro. As medidas que nós estamos utilizando aqui, nós conhecemos como medidas não padronizadas. Por quê? O meu corpo é diferente do seu corpo. Os tamanhos são diferentes. Então, se eu pedir aqui agora para um sapateiro fazer um sapato para mim, liguei para ele e falei: sapateiro, eu preciso de uma sandália com 2 palmos. Aí ele, beleza, ele vai fazer uma sandália com 2 palmos. Quando a sandália chegar, com certeza ela não vai caber no meu pé. Porque os meus palmos de mulher é diferente de 2 palmos de homem. Consequentemente, a sandália vai ser bem maior, né? Vai ser uma sandália maior e até vai servir no meu pé, vai ficar grande. Vocês viram a importância das medidas? Essas que nós estamos falando aqui, palmos, pés, que nós fazemos os passos, né? Podemos fazer os passos ou um em frente ao outro, né? Que eu dei o exemplo aqui. Antigamente também usavam os braços, né? Abrir o braço para fazer as medidas. Essas medidas que não são padronizadas, depende do tamanho do meu corpo ou do seu, ou da pessoa que está fazendo a medida, nós conhecemos como medidas não padronizadas. Elas não mantêm um padrão de medida, elas não são sempre as mesmas, elas modificam. Veja o exemplo que eu dei do sapateiro. A palma da minha mão é diferente da palma da mão dele. Então nós temos as polegadas, usando os polegares,
Temos os passos, que foi o caso do exemplo do Tiago. Temos aqui as medidas feitas com a palma da mão, que são os palmos, que a Carol utilizou. E ainda temos os pés, que é quando nós colocamos um pé em frente ao outro, certo? Aqui temos os exemplos com as imagens. Tranquilo aqui. Medidas não padronizadas são aquelas que não mantêm um padrão de tamanho. Elas modificam de acordo com o nosso corpo. Elas foram as primeiras a serem utilizadas pelo ser humano, porque o ser humano antigamente não tinha trena, régua, fita métrica, metro. Não tínhamos nem ainda convicto formados ainda as questões dos comprimentos, as medidas, certo? Então, se utilizavam, os homens utilizavam as medidas que tinham utilizando o corpo, certo? Mãos, pés, braços e assim por diante. Lembram quando nós falamos sobre dígitos, né? Que o homem no o nosso sistema de numeração é decimal, porque nós temos 10 dedos nas mãos. Então tudo vem dessa história. O homem começa tudo a matemática utilizando o seu próprio corpo. Tranquilos? Vamos aqui agora para as medidas padronizadas. Se eu sei o que não é padronizado, o que é padronizado é totalmente ao contrário, diferente. Então veja, das medidas padronizadas, quem que eu tenho? O metro, o centímetro, o milímetro. E os instrumentos de medida que eu posso utilizar para estas medidas padronizadas estão aqui. Então eu tenho a régua, eu tenho a trena, muito utilizada pelos engenheiros, os pedreiros. A régua todo mundo tem no material, né? Tem a fita métrica, utilizada pela costureira, né? Tem alguns pediatras que utilizam para fazer a medida da circunferência da cabecinha da criança. E aqui embaixo tem o metro, mas é um metro articulado. Articulado porque ele dobra, ele encaixa um no outro depois que você usa. Você abre ele vira a medida de 1 metro. Depois de usar, você vai dobrando ele, por isso que ele se chama articulado. E existe um metro também grande, né? Uma régua grandona de 1 metro, certo? Vamos lá. Medidas padronizadas, vamos entrar mais um pouquinho nelas. Quando que eu devo usar essas medidas? Nós vamos falar sobre elas agora. Vejam só. Algo que eu preciso antes de entrar com vocês é que... Lembram quando nós trabalhamos no real? Que tínhamos os centavos, que eram um bebezinho, queriam virar real, o adulto. Centavos, bebezinhos. Real, adulto, a mesma coisa vai acontecer aqui. Milímetro é a menor unidade que nós vamos trabalhar na aula aqui hoje. E a maior unidade da aula de hoje, prestem atenção, da aula de hoje, porque tem ainda outras para vermos, é o metro. Então, 1 milímetro é o menor, passa por centímetro até virar metro, certo? Milímetro, centímetro, metro. Tranquilos? Vamos lá. Leitura e escrita por extenso. Como que eu faço essa leitura? Como que eu leio estes 3 exemplos que eu vou colocar aqui na tela? Eu tenho um exemplo com cm de centímetro, eu tenho um exemplo com m de metros e tenho um exemplo com mm de milímetros. Já até dei as dicas, tá muito tranquilo para ver, né? Quais são as representações aqui. Prestem atenção, sempre quando eu vou abreviar, né, fazer a abreviação de metros, centímetros e milímetros, eu tenho que fazer com letra minúscula, não pode ser com a maiúscula, certo? Então aqui, como que eu vou ler este? 15 e a representação centímetro, então 15 centímetros, essa é a leitura que eu faço. Aqui, 1m, 1 metro. E se fossem 2 metros, professor, é 2 ms? Não, nunca, jamais. Tem gente que ainda coloca MTS. Poxa, só faltaram algumas letras, escreveu quase tudo, né? Quando nós falamos em abreviação, é um símbolo, uma letra ou até um número que nós usamos universalmente. E a abreviação de metros, essa está totalmente errada. A única correta é a utilização do M, certo? Aqui, 30 milímetros, milímetros, certinho? Agora, eu preciso falar com vocês, como que nós vamos usar a régua? A régua, quando que eu uso ela?
Vamos falar sobre isso? A régua, ou a trena, ou o metro articulado. Tem o paquímetro também que o pedreiro utiliza. Cada objeto ele faz uma medida adequada com o objeto que eu vou medir. Tem como eu pegar uma régua e medir um prédio? Não. Então são adequações que nós fazemos, tá bom? Aqui, as medidas e os instrumentos de medidas, nós ainda temos instrumentos de medidas para conferir, para fazermos a medida de capacidades. No caso aqui da jarrinha, quem que não tem uma jarra ou um copo medidor, né? Que tem esses tracinhos falando as medidas que tem. É só você colocar o produto ali dentro e você vai conferir a medida em líquido, ou dá para ver também em gramas, né? Aqui no caso, peso. O peso é o quilograma, o quilo ou o grama que nós vamos no mercado comprar ali o presunto, a mussarela ou o queijo por quilograma. Também temos a medida, o instrumento de medida de tempo, que pode ser nós podemos medir o tempo através do dias, né? Meses, semanas, anos, através das horas. O tempo nós conseguimos conferir através de todas dessas unidades de medidas. E também temos os espaços, né? O tamanho de uma sala, o tamanho de uma mesa, e espaços e objetos. Eu quero voltar com vocês em algo muito importante que eu pulei. E vou voltar aqui, é nesse daqui. Eu comecei a falar e parei. Quando que eu vou usar cada medida? Cada medida eu vou usar adequando. Então a régua, o material escolar, você tem a régua justamente porque a régua é de fácil acesso no seu material para você conferir medidas de objetos pequenos que estão adequados ali na régua, né? Para eu utilizar um objeto muito grande com a régua, eu vou ter um trabalho maior. Para isso, existem, por exemplo, o metro articulado, o metro normal, ou a trena, ou até a fita métrica. A fita métrica, como nós falamos, a costureira mesmo usa. Por que a fita métrica é utilizada pela costureira? Porque ela passa pelo corpo da pessoa. Não pode ser uma régua, aquela coisa reta, né? Porque tem que fazer toda a volta no corpo, conferir a medida do braço, a cintura, de um ombro ao outro. Então, é necessário algo flexível. A trena é utilizada muito nas obras, engenheiros, pedreiros, né? Para conferir medidas maiores. Então, trena, eu sempre vou para algo maior. Imagina ter uma trena no seu material escolar. Então, é algo que vai abrir e não para mais e você não vai fazer todo o uso dela. Por isso que está adequado a régua ali para você. E aí temos também o metro articulado, que também é muito utilizado nas obras. O que vale lembrar aqui? Nós estamos falando de unidades de medidas padronizadas. E o que é padronizado é que é universal. Então, 1 centímetro aqui no Brasil é a mesma coisa lá no Japão, é a mesma coisa na Coreia, nos Estados Unidos ou toda a Europa ali. É universal. Toda vez que eu falo uma medida padronizada, quer dizer que ela é, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar, ela é padronizada. 1 centímetro aqui vai ser a mesma coisa que se eu pedir para um sapateiro. Vou dar o exemplo do sapateiro mais uma vez. Eu usei no primeiro exemplo uma medida não padronizada, foram 2 paus. Agora, se eu ligar para o sapateiro, que não é aqui do Brasil, vou ligar para um sapateiro lá na China e vou pedir para ele fazer um sapato de 25 centímetros. Com certeza o sapato vai sair do jeito e com a medida que eu pedi, porque é uma medida padronizada, certo? É padrão, é igual aqui ou em qualquer outro lugar, certo? É lógico que eu tenho que falar centímetros, certinho? Tranquilos? Agora chegou a hora de treinarmos um pouquinho. Estão preparados? Trouxe um game bem legal para ver se vocês pegaram todas as atividades que eu falei. Vamos lá? Nesse jogo tem a seguinte situação. Qual unidade de medida utilizamos para medir o comprimento das pessoas? Olha o exemplo aqui, ó. O que eu posso utilizar para medir, conferir o comprimento das pessoas? Litro, quilo ou metro? Parabéns para você que falou metro, né? O metro é a unidade de medida que eu vou utilizar. E agora, qual é o instrumento de medida que a costureira usa? A costureira, qual que é o instrumento que ela vai usar lá para medir
o corpo da pessoa ou até o pano. Ela usa a trena, o pé, a régua ou uma fita métrica? Parabéns para você que falou fita métrica, né? A fita métrica é um instrumento de trabalho da costureira. Agora, o aluno usa o que para medir seus materiais da escola? Ó, quem prestou atenção na aula vai saber essa de primeira. Fita métrica, palma da mão, o metro articulado ou a régua? Quem falou régua mandou muito bem. A régua faz parte do nosso material escolar. A régua é um instrumento de medida do nosso material. E para finalizar, marque a questão que mostra a medida de comprimento não convencional. Vamos ver se vocês estão bem ligadinhos? Centímetro, não convencional. Passos, será que é ele? Metro, milímetro, qual será aqui a unidade de medida não convencional? Centímetro, passos, metro ou milímetro? Parabéns para você de casa que falou passos. Os passos são medidas de comprimento não padronizadas, porque cada um tem o seu pé. E vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês, continuem treinando bastante. Um beijo, um abraço e queijo e até a próxima aula.